muitas narrativas bíblicas podem ser encontradas em diversas culturas. De fato, quando analisamos as mitologias, percebemos que as semelhanças com o relato bíblico são impressionantes. Os mitos da criação, além do jardim, da tentação e queda, além do dilúvio, que vemos em lendas de todos os povos, mostram claramente que deuses pagãos lembram certos personagens apresentados nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. O mais interessante, contudo, é que embora essas narrativas possam divergir entre si, elas normalmente apontam para um Deus mau, um tirano, cheio de caprichos, que por sua livre vontade resolveu castigar o homem. Mas como surgiram estes relatos? 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio, e portanto, alguém dos descendentes de Noé contou o relato do dilúvio de uma forma diferente. Alguns chegam a dizer que, embora Noé fosse puro diante do Senhor, a sua esposa ou alguma de suas noras podia não ser. Mas isso é especulação pura. Não podemos afirmar com certeza que isso aconteceu ou que havia alguém na arca que era da descendência de Caim, como alguns afirmam. O mais provável seria que os descendentes de Canaã teriam razões de sobra para contarem o relato do dilúvio de uma forma diferente, pois eles foram o alvo da maldição proferida por Noé. Joséfo afirma que eles seriam os ancestrais que Nimrod se propôs a vingar. E é bastante provável que, por causa de toda a sua rebeldia em relação a Deus, Nimrod tenha estabelecido culto à memória daqueles que foram mortos no dilúvio, o qual poderia conter a invocação dos espíritos dos mortos. Talvez isso tenha acontecido por influência do pai de Nimrod, quem sabe do seu avô, que deviam ter originado o culto aos mortos ou a crença na vida após a morte. Nimrod, portanto, teria criado um sistema religioso em que Deus seria apresentado como um juiz tirano que matou a humanidade sem piedade e afastou-se dos assuntos terrestres. E, consequentemente, novos deuses seriam criados e eles seriam mais próximos, digamos assim, do ser humano. Segundo Joséfo, a astronomia era uma ciência que havia sido criada por Sete ou por Enoque. Nimrod poderia ter aproveitado esse conhecimento que tinha sobre a astronomia para se erguer como rei e sacerdote, estabelecendo ainda mais o seu domínio entre os homens e sendo o mediador entre eles e os deuses. A astronomia viria a se tornar a astrologia, e ele, Nimrod, iria ser considerado possuidor de poderes mágicos, pois entre as suas atribuições estaria a previsão de tempos e estações. Nesse sentido, a torre era a porta dos céus. Babel seria o lugar onde o soberano da Suméria, Nimrod, alcançaria o mundo dos deuses. A arqueoastronomia é o estudo da astronomia praticada por povos pré-históricos, por meio dos seus monumentos construídos pela observação dos astros, que deu início à organização dos ciclos e contagem do tempo. E segundo a arqueoastronomia, a Babilônia seria o palco do surgimento das constelações, que eram as representações de seus deuses e mitos. De fato, Babel era o berço da adoração suméria de Anu, Enlil e Ea. No entanto, até mesmo esses deuses e mitos podem representar personagens anteriores.